E aí, tudo bem com você? Eu não queria falar sobre o tema guerra, porque tem muita gente falando sobre isso. Mas infelizmente as pessoas só se interessam pelo caos. Então eu vou falar sobre o tema guerra, ok? Algumas pessoas me pediram para falar sobre esse tema. Depois que a guerra da Rússia contra a Ucrânia começou, surgiu um montão de profeta na internet. E como se não bastasse, além dos profetas, surgiram os especuladores do assunto. Tem gente falando que dessa guerra resultará a Terceira Guerra Mundial, a guerra nuclear, e que o nosso planeta pode até mesmo desaparecer com tanta força de destruição. A Rússia até ordenou que a sua força de controle nuclear entrasse em prontidão e em estado de alerta máximo há algumas semanas atrás. Consequentemente, países como os Estados Unidos e seus aliados também colocaram as suas armas nucleares em prontidão. Os Estados Unidos e a Rússia têm de longe os dois maiores arsenais nucleares do mundo, sabiam? Seus mísseis balísticos intercontinentais podem alcançar o outro lado do mundo a qualquer aperto de botão. Putin, o presidente da Rússia, disse que estava respondendo às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais quando colocou as suas armas nucleares em alerta. Agora você deve estar se perguntando: por que esta guerra está acontecendo? Eu vou contar para você um trechinho, um pedacinho para você entender um pouquinho. Em 1962 aconteceu a crise dos mísseis em Cuba. A extinta União Soviética, que é a Rússia hoje, quis instalar mísseis nucleares em Cuba. Esta foi a maior tensão de uma guerra nuclear no período da Guerra Fria, para vocês terem uma ideia. Apesar dos mísseis intercontinentais atravessarem continentes, os mísseis russos nunca alcançariam os Estados Unidos por causa da distância de um país para o outro. Mas colocando uma base em Cuba, Rússia conseguiria alcançar tranquilamente os Estados Unidos. A pressão norte-americana foi tão grande que a Rússia desistiu da operação. Agora, a mesma luta volta a acontecer, só que com um país totalmente diferente, a Ucrânia. A Ucrânia, antes da guerra, sinalizava que queria fazer parte da OTAN. E quem é a OTAN? Depois da queda da extinta União Soviética, vários países que faziam parte desse bloco assinaram um acordo onde um exército os protegeria do possível retorno ao poder da antiga União Soviética. Mas isso nunca aconteceu. A este exército foi dado o nome de OTAN, que quer dizer Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne alguns países que participaram da antiga União Soviética e países ocidentais liderados pelos Estados Unidos e seus aliados. A Ucrânia queria fazer parte desse tratado assinando seu engajamento. Isso daria à OTAN e veladamente aos Estados Unidos a autorização de estabelecer uma base militar dentro da Ucrânia, nas barbas da Rússia, onde os mísseis nucleares norte-americanos seriam plantados nessa base militar, repetindo antagonicamente a história da crise dos mísseis em Cuba. Mas entre este conflito todo, que com certeza possui outros interesses também, o que a Bíblia diz sobre tudo isso? Se você abrir Mateus 24, de 6 a 8, a palavra de Deus diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso que você acabou de ler comigo foi falado nada mais nada menos pelo próprio Jesus. Jesus projetou a sua visão para o futuro e viu que tudo isso aconteceria. A Guerra Fria voltou à cena novamente em 2022. Enquanto a Rússia tenta impedir a Ucrânia de assinar o tratado da OTAN,
e de seus aliados, o que a Bíblia fala especificamente de uma guerra nuclear, porque Putin colocou o seu departamento nuclear em prontidão. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esta guerra? Ela vai acontecer de verdade? Desta guerra Rússia-Ucrânia acontecerá a Terceira Guerra Mundial? A Bíblia diz em 2 Pedro, no versículo 3, 9, 10 e 12, a seguinte coisa, preste atenção. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. No verso 10 diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Agora preste atenção no que eu vou ler para vocês. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. E no verso 12, a segunda parte diz assim, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Para vocês terem uma ideia da sequência da profecia, para aqueles que não sabem, eu vou pontuar agora. Jesus vem à terra pela primeira vez e nasce como um bebê. Cresce, inicia o seu ministério, é morto na cruz para a nossa salvação, ressuscita e volta para o céu. Essa é a primeira vinda de Cristo. Depois disso, Jesus volta pela segunda vez, ou melhor, voltará pela segunda vez a essa terra. Só que agora não mais como um bebê, mas ele vem com poder e grande glória. Ele leva os seus santos, os salvos, para o céu por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, Jesus volta a esta terra com os salvos e com a cidade santa. A cidade santa paira sobre a terra, os ímpios são ressuscitados, os salvos podem ver os ímpios e assim vice-versa. E nesse momento Jesus é coroado e todos os ímpios e justos se inclinam, se ajoelham, reconhecendo a soberania de Jesus. Os ímpios tentam destruir a cidade santa como se fosse o seu último fôlego de vida, mas fogo do céu desce e consome todos os ímpios e a terra é purificada. A cidade santa desce e começa então o reinado eterno de Deus. Essa é a sequência profética dos acontecimentos. Agora, segundo Pedro, no capítulo 3, 9, 10 e 12, o texto que lemos há pouco está falando do que acontecerá antes do milênio. Como vimos na sequência profética, somente depois dos 1000 anos, ou seja, do milênio, é que Jesus volta e o fogo desce, queimando os ímpios, a terra e tudo que existe. Mas em 2 Pedro 3, 9, 10 e 12, esse texto fala que os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra será desnudada. Ele fala também que os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Queridos, se o fogo consumidor que descerá do céu por parte de Deus vai acontecer depois do milênio, e o texto de 2 Pedro 3, 9, 10 e 12 fala o que vai acontecer antes do milênio, que poder devastador é esse, onde os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor? Bombas atômicas? Eu não estou aqui fazendo uma profecia dizendo que as bombas atômicas vão derreter os elementos pelo calor e os céus serão desfeitos pelo fogo, porque a Bíblia não é explícita em afirmar isso. Mas este texto de 2 Pedro nos faz pensar. Não podemos afirmar que sim, mas também não podemos categoricamente afirmar que não, porque isso já aconteceu. As bombas nucleares foram soltas em cima de Hiroshima e lá o calor derreteu todos os elementos imagináveis. Isso já aconteceu na história, porque não pode acontecer de novo.
Nós cristãos oramos para que o caos não se estabeleça. É isso que nós queremos. Mas nós sabemos que à medida que o Espírito Santo for se retirando da terra e o poder maligno for sendo solto para melhorar, vai piorar. Eu sinceramente não gosto de pregar baseado no medo, onde a atenção das pessoas é atraída pelo pânico, pelo medo. Mas infelizmente as pessoas amam a teoria do caos e se prendem a isso. E dão atenção somente a isso. Eu sou convencido de que o cristão deve pregar sobre a volta de Cristo, mas se basear na esperança do reencontro, na esperança da vida eterna ao lado de Jesus. O cristão deve pregar a esperança e não o medo. Se as bombas atômicas serão lançadas, se teremos uma terceira guerra mundial, pouco importa. O que importa é a esperança que nós temos na volta de Jesus. Lembre-se, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habitar a justiça. Empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, sem pecados e inculpáveis. Esta deve ser a nossa esperança. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Tua misericórdia para que estas guerras cessem, para que o caos que está em nosso planeta, eles acabem neste momento em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração a esperança do reencontro, de um dia morarmos com o Senhor nos céus para toda a eternidade, e que esta esperança não possa ser colocada no medo e no caos em que esses profetas atuais vêm pregando. Queremos ter a esperança no Senhor de que um dia o Senhor vai voltar e o Senhor vai nos buscar e nós viveremos felizes eternamente contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, esse é um assunto polêmico, um assunto que está todo mundo falando. Infelizmente, como eu disse para você lá no começo, eu não gosto de falar sobre esse assunto, mas me pediram para falar sobre esse assunto. Quero dizer para você não ficar com medo, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo vai acontecer conforme Ele quer. E se alguma coisa de ruim acontecer, o Senhor Deus tem todo o poder para mudar tudo e todas as coisas. Na semana que vem nós estaremos juntos novamente, falando sobre um outro tema. Que você se prepare essa semana, que você tenha uma semana de paz, de alegria e, antes de tudo, de esperança. Tá bom? Nos vemos na semana que vem. Um beijo enorme no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.